Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme, grande prazer, como sempre, para sempre, da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, que eu venho até a vocês neste último mês do ano de 2023, no primeiro final de semana do mês de dezembro, partilhar uma mensagem poderosa, que nós estamos numa série de várias séries sobre Satanás, as suas características. Hoje vamos falar sobre a segunda parte, mas antes de eu falar sobre a segunda parte, que o Espírito do Senhor me iluminou para eu partilhar com vocês sobre o adversário da vida cristã e de todos aqueles que querem aceitar a Cristo, eu gostaria de dizer uma coisa para você, meu amigo, minha amiga, que existe um Deus que te ama, que existe um Deus que fez você à sua imagem e semelhança, e que existe um Deus que quer ter compromisso com vocês, mas Deus não pode ter compromisso com você sem que você e eu, a gente permita. Mas para que isso aconteça, é de suma importância que você ouça a palavra de Deus, e se o Espírito do Senhor falar com você, não endureça o seu coração. Tome a decisão de entregar a sua vida para Cristo Jesus, para que quando a justiça do Senhor chegar, você possa assim escapar e ser salvo e viver a eternidade para sempre ao lado de Deus. Glória a Deus. Essa segunda parte é uma sequência da primeira parte sobre o adversário da igreja cristã. Eu gostaria de dizer para você, meu amigo, minha amiga, que o adversário da igreja cristã, que se chama Satanás, é um adversário que é inteligente. Por isso é de suma importância que a gente conheça as suas características, a gente conheça como ele é. Só assim a gente irá de conseguir vencê-lo diariamente. Amém? Não hesite em fazer comentário, em partilhar. E se Deus falar com você, tome a decisão de se entregar para Cristo, porque Deus ele me deu o ministério como missionário exatamente por isso, para ser um instrumento da parte dele, para partilhar assim o que ele quer para você. Não somente um missionário, como vários ministérios sérios de homens e mulheres que têm levado a Deus a sério, que Deus tem usado. Amém? Eu vou fazer a oração, e assim que eu fizer a oração, vamos então ouvir essa segunda parte que o Espírito tem para nós. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, muito obrigado mais uma vez por mais um dia de vida, de graça, e por chegar nesse último mês do ano de 2023, o mês de dezembro, neste primeiro final de semana desse último mês, para partilhar com essa pessoa essa segunda parte que o Senhor quer que ela ouça, para que ela saiba a respeito do adversário que a igreja cristã tem, que odeia a todo ser humano. Santo Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. A tua palavra ela declara, dizendo, Santo Deus, que antes que os montes fossem feitos, que os céus e a terra fossem criados, de eternidade a eternidade, só tu és Deus. O Senhor é o Deus que existe antes da fundação do mundo. Desde os tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e a todos o Senhor conserva vivo com vida. O Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, onde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. Senhor Jesus, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar pelo Senhor. Por isso eu quero lhe pedir que o Senhor tome a direção desta segunda parte, que o teu Espírito ele possa falar por meu intermédio e libertar essa pessoa que se encontra oprimida,
pelas garras de Satanás. O Senhor declarou dizendo o seguinte que vós não tendes necessidade de falar, mas o Espírito falará por intermédio de vós. Levanta em meio duas mãos aos céus. Peço que o Senhor repreenda o espírito da cegueira. Os espíritos malignos têm tentado fazer com que essa pessoa não preste atenção na pregação do Evangelho e que tem tentado roubar a semente que é a tua palavra, que é semeada no coração dela. Toma a direção dessa segunda parte. É o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga ao missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta segunda parte sobre a série de mensagens de Satanás e as suas características, está no livro do profeta Daniel, glória a Deus. Livro do profeta Daniel, o primeiro texto que nós vamos ler, capítulo de número 10, versículo de número 13, diz o texto sagrado. Mas o príncipe, o anjo Gabriel se explicando para Daniel, mas o príncipe do reinado da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O segundo texto que vai corroborar esse texto de Daniel está na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, glória a Deus, versículo de número 12, Paulo falando, tomado pelo Espírito Santo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E o terceiro texto está no Evangelho de João, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 10, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 10, o Senhor Jesus falando. O ladrão, no caso Satanás, vem somente para roubar, matar e destruir. E o último texto que nós vamos ouvir da parte do Espírito Santo está no livro da Revelação, Apocalipse capítulo de número 12, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo de número 12, versículo de número 4, diz o texto sagrado. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para esta segunda parte sobre Satanás, para essa segunda parte sobre o tema de Satanás e as suas características, a segunda parte tem como tema o seu exército, as suas estratégias e as suas formas de ataque. Nós lemos na palavra do Senhor, na epístola do homem de Deus, o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12, ele declara dizendo o seguinte: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais da maldade, nas regiões ou nos lugares celestiais. Sendo assim, meu amigo, minha amiga, Satanás, o adversário da igreja cristã, ele é um ser extremamente inteligente, porque a palavra do Senhor declara dizendo que ele tem um exército formado de principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Você vê que a palavra do Senhor fala que Satanás, que significa adversário, ele tem um exército extremamente bem organizado,
formado de hierarquias que são principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Nós lemos no livro do profeta Daniel, no capítulo número 10, versículo número 13, tem um episódio interessante. A palavra do Senhor declara dizendo que Daniel, ele colocou no coração um propósito de orar 21 dias a Deus em favor de uma resposta que Daniel tanto queria. E no versículo de número 13, você vê que o anjo de Deus, Gabriel, ele chegou até a Daniel se explicando, dizendo para Daniel, desde o dia que você se propôs em orar a Deus, as tuas orações, elas foram ouvidas. Mas só que o príncipe do reino da Pérsia, ele me impediu para que eu não conseguisse passar e trouxesse resposta até você. No livro de Apocalipse, capítulo número 12, versículo número 4, João declara dizendo o seguinte, que falando que o dragão com a sua cauda, ela arrastou a terça parte das miríades dos céus e o atirou na terra. Essa terça parte, meu amigo, minha amiga, está a se falar de anjos que se transformaram em demônios porque eles se rebelaram contra Deus e seguiram a Satanás. E esses anjos, que são espíritos malignos, eles estão divididos em hierarquias, que são principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Está a se falar de demônios, governando os demônios. E você vê que sob o exército de Satanás, meu amigo, minha amiga, nós descobrimos que as estratégias deles é fazer de tudo que é para desestabilizar o reino de Deus. E como é que eles atuam? Sendo assim, quais são as suas estratégias? As estratégias, meu amigo, minha amiga, é desestabilizar o reino de Deus. E eles fazem isso como demônios, comandando os demônios, que é para agir contra nações, regiões, estados. E você vê que sobre o ataque desses espíritos malignos, vou falar de dois ataques. O primeiro ataque, nós encontramos o apóstolo Paulo tomado pelo Espírito Santo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, ele declara dizendo o seguinte, que olha, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Você vê que os espíritos malignos, a tática dos principados e das potestades é de cegar o entendimento dos homens para que a glória da luz do Evangelho não lhes resplandeça. E eles fazem isso como? Eles fazem isso manipulando a mente, o coração dos homens políticos, dos homens que são os homens da inteligência. Estamos a falar, por exemplo, dos governos, porque você vê que todas as nações, elas são dirigidas, elas são orientadas por tudo que sai na Assembleia Nacional de cada país e de cada nação. É Satanás, são os principados e as potestades que manipulam a mente, o coração dos governantes, dos governos, que é para tomarem decisões contrárias àquilo que é moral, contrárias àquilo que é correto, contrárias àquilo que é completamente correto no que diz respeito à palavra de Deus. Você vê que o mundo que nós vivemos é um mundo que é dirigido e governado por Satanás. Cristo ele falou que Satanás é o príncipe deste mundo. Por quê? Porque é Satanás que manipula a mente, o coração dos governantes de todas as nações, que é para aprovarem leis que ferem a palavra de Deus. Você vê, vou falar, por exemplo, de algumas leis. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem leis que aprovam, por exemplo, a necrofilia, que é a relação sexual de seres humanos com mortos. Essa lei, ela é aprovada no Texas, que é um dos estados dos Estados Unidos que tem essa lei,
que aprova a relação sexual de seres humanos com morto. E a outra lei, essa lei, ela é oficializada no mundo inteiro da parte de muitos governantes que são manipulados por Satanás, porque o objetivo dos principados das potestades é de encegar o entendimento, fazendo com que assim os homens eles não ficam completamente cegos. É a lei, por exemplo, contra a lei contra o aborto, a lei contra a homossexualidade, ela é legalizada no mundo inteiro. E são leis que ferem a palavra de Deus, porque o objetivo dos principados, das potestades, das outras espirituais do mal é desestabilizar o reino de Deus, fazendo com que os homens ficam cegos e aprovam leis que contrariam a palavra de Deus, a relação sexual com mortos, o aborto, a homossexualidade. Tem leis que defendem, por exemplo, se você não sabe, leis que defendem os criminosos. Você vê que o mundo que nós vivemos é um mundo completamente dominado por Satanás, o seu exército, e as suas estratégias é exatamente com essa finalidade, fazer com que os homens fiquem cegos e não prestem atenção na palavra de Deus. E a segunda forma de ataque de Satanás, meu amigo, minha amiga, é a natureza pecaminosa do ser humano. O homem, com as suas fraquezas, com as suas fraquezas, com as suas debilidades, ele é completamente, porque o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne. Essa carne, no grego, significa sarche, que faz referência, quando a Bíblia fala de carne, está a fazer referência à natureza pecaminosa do homem. O homem com as suas fragilidades, o homem com os seus problemas emocionais mal resolvidos. E Satanás ele atua nessa área, fazendo com que o ser humano não consegue se realizar, não consegue alcançar os seus objetivos, não consegue ser feliz. E você vê que as obras de Satanás, meu amigo, minha amiga, nós vimos Cristo falando no Evangelho de João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão que é Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a tua paz, ele quer roubar os teus sonhos, ele quer matar. E no mais profundo da palavra, quer matar o ser humano espiritualmente, para que assim as pessoas elas não conseguem abrir os olhos e se voltarem para Cristo. Você vê que esse personagem Satanás é um ser completamente inteligente, porque você vê que Deus é o Deus dos espíritos, e foi Deus quem criou os espíritos. E se você não sabe que todo ser espiritual é um ser inteligente, o dragão que é Satanás, na sua queda, ele perdeu a sua formosura, ele perdeu a sua beleza, mas ele não perdeu a sua força, ele não perdeu o seu poder. E esses espíritos eles foram lançados na terra. Os piores, que Abaddon, Apolion, foram lançados no Tártaro, no lugar mais profundo. Mas tem esses exércitos, que são os espíritos malignos, que eles atuam, que eles atacam. E o objetivo final é desestabilizar o reino de Deus. E tem outra área que os principados e potestades atacam, é a igreja, a eclésia, que é a comunidade dos cristãos, fazendo assim com que os cristãos eles não sejam pessoas de oração, pessoas que se interessam com as coisas de Deus. Você vê que, meu amigo, minha amiga, Satanás, tudo o que ele faz é com tríplice propósito: roubar, matar e destruir. Por isso essa segunda parte que o Espírito Santo quer que você tenha consciência, é que nós, os cristãos, as pessoas que querem se voltar para Deus, nós estamos nessa caminhada com o adversário, que ele tem um exército, que tem estratégias e que tem formas de ataque.
Satanás ele cegou o entendimento dos homens para que eles não aceitam a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E outro ataque dos espíritos malignos contra a igreja é fazendo com que as pessoas até frequentam as igrejas, as pessoas até vão para a igreja, mas eles cegam o entendimento, fazendo com que a pessoa não entenda nada daquilo que está a ser pregado, roubando assim a semente do coração, que é a palavra de Deus, no coração das pessoas, para que as pessoas assim não venham se voltar para Cristo Jesus. O adversário da igreja cristã, que é Satanás, é um adversário que para nós poder enfrentá-lo, a gente tem que ter o conhecimento dos seus exércitos, das suas estratégias e das suas formas de ataque. Porque quando se fala de Satanás, as pessoas são completamente ignorantes. Por quê? Porque é isso que Satanás ele quer. Quanto mais ignorante, quanto mais passivo você for no que diz respeito a Deus e a sua palavra, você se tornou uma artimanha na mão de Satanás. E outra forma de ataque de Satanás é manipular a mente, o coração das pessoas, para que as pessoas elas venham fazer maldades. Quem está por detrás de divórcio? Quem está por detrás de traições? Quem está por detrás de pornografia, imoralidades sexuais? Quem está por detrás das fábricas de bebidas alcoólicas, das indústrias de pornografias, das indústrias de cigarro? Quem está por detrás das indústrias das drogas ilícitas? É Satanás atuando, agindo nas nações. Quem está por detrás, meu amigo, minha amiga, de crimes, de assalto, de assassinato? Estamos num tempo, você vê que as pessoas estão a se matar como se estivessem a matar insectos, baratas. É Satanás agindo nas nações. Quem está por detrás das leis que ferem a palavra de Deus, como a necrofilia, o aborto, a homossexualidade e outros tipos de leis que a palavra de Deus abomina? É Satanás agindo nas nações, porque tudo o que ele faz é com tríplice propósito: roubar, matar e destruir. E o objetivo, meu amigo, minha amiga, para além das nações, o ataque de Satanás é tragar o filho da mulher, que no caso seria a igreja de Cristo, porque no livro de Apocalipse capítulo 12, versículo 4, fala que a sua cauda, o dragão com a sua cauda arrastava a terça parte das miríades dos céus, das estrelas dos céus, que no caso são os anjos caídos, e os lançou sobre a terra. E diz o texto que o dragão, ele ficou parado em frente da mulher que estava aqui para dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho, ou seja, lhe destruísse o filho. O outro objetivo de Satanás, a outra forma de ataque de Satanás é contra o filho da mulher, que são os cristãos, a igreja de Cristo Jesus. Por isso que você que é cristão, que não ora, que não lê a Bíblia, que não devociona a Deus, Satanás ele está a cegar você. E Satanás ele quer te destruir. Por isso que hoje, se você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o coração. Tome a decisão de se voltar para Cristo Jesus. O adversário da igreja cristã é um adversário perigoso. É um adversário que tem um exército formado de principados, potestades e hostes espirituais do mal. Você vê que essa é uma coisa tão séria que eles foram capazes de travar o anjo de Deus. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga? Príncipe das trevas, demônios capazes que conseguiram travar o anjo de Deus, no caso Gabriel, que é um anjo de Deus, comunicador, o anjo da mensagem, da comunicação. Ele veio que para dar uma resposta a Daniel, mas os demônios, a hierarquia de Satanás, os principais das potestades, barraram barraram Miguel. Aqui você não passa. Tá entendendo, meu amigo, minha amiga?
O adversário da igreja cristã é um adversário extremamente perigoso. Por isso que você tem que conhecer, porque você tem que tomar a decisão de Cristo. Satanás, se você não sabia, meu amigo, minha amiga, ele não é amigo de ninguém, ele não ama de ninguém. Satanás, ele te odeia, ele me odeia, ele odeia a igreja de Cristo. E tudo que ele quer fazer é com tríplice propósito: roubar, matar e destruir. Espero que essa segunda parte, meu amigo, minha amiga, sobre Satanás, as suas características, o seu exército, as suas estratégias, as suas formas de ataque, possa nos fazer refletir sobre o adversário que nós temos, que odeia o ser humano. Satanás, ele te odeia, se você não sabia. Satanás, ele quer te matar, ele quer te roubar e ele quer te destruir. Que Deus tenha misericórdia da tua alma e da minha alma. Mas a vontade de Deus é que você conheça a verdade, para que a verdade ela possa te libertar. Amém? Espero que essa segunda parte possa nos levar à reflexão. Espero da parte do Espírito Santo partilhar com vocês a terceira parte, que será na próxima semana, se assim Deus ele permitir. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Santo Deus, por essa segunda parte sobre Satanás e as suas características. Hoje o Senhor nos levou a ter o conhecimento sobre o seu exército, sobre as suas estratégias, sobre a sua forma de ataque. Possa nos ajudar a refletir, a vigiar sobre o adversário da igreja cristã, que é um adversário inteligente. O Senhor chamou ele de príncipe deste mundo. Que o Senhor nos ajude, Santo Deus, a ter o máximo de conhecimento possível sobre o nosso adversário, o adversário da igreja cristã, para que a gente, quanto mais a gente lhe conhecer, a gente possa saber os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Cuida dessa pessoa, ajuda ele a refletir nessa mensagem que ele ouviu hoje. Toma a vida dela nas tuas mãos. Eu só tenho que louvar e agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Obrigado, meu amigo, minha amiga, por me ouvir. É aquilo que eu falei, meu amigo, minha amiga. Satanás, ele quer que as pessoas elas sejam ignorantes no que diz respeito a Deus, a sua palavra, para que quando as pessoas morrerem, as pessoas sejam diretamente candidatas a irem para o lugar de escuridão. Mas se hoje você ouvir a voz de Deus, se Deus falar com você, toma a decisão de aceitar a Cristo. O missionário não passa mais do que um instrumento usado nas mãos de Deus. Deus, ele quer que você conheça a verdade. Deus, ele quer que você... Por isso que você, meu amigo, você tem que ter o desejo de conhecer a palavra de Deus de cor, a Bíblia Sagrada, para que você não seja uma artimanha nas mãos de Satanás e dos espíritos malignos. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Moça, Satanás, ele te odeia. Jovem, Satanás, ele te odeia, ele quer matar você, ele quer destruir você. Mas se você tomar a decisão de se voltar para Cristo, de ter uma vida de compromisso com Deus, Deus, ele irá de te libertar. E você tem que aprender, meu amigo, minha amiga, a deixar Deus dirigir a tua vida. Se você assim for o caso, você irá de vencer. Amém? Muito obrigado por essa segunda parte, por você me ouvir. Espero estar com vocês até na terceira parte, porque é aquilo que eu falei, é uma série de... Tem várias partes. Amém? Deus abençoe a vocês. Um forte abraço. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.